Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O Ministro das Infraestruturas e Planeamento, Pedro Marques, disse que o Governo não abolirá as atuais portagens, mas admitiu a introdução de descontos nas autoestradas do interior. O Governo está a estudar medidas para compensar o interior ou zonas onde não haja alternativas de mobilidade de qualidade, que vão ser apresentadas brevemente, admitindo que o modelo poderá passar pela introdução de descontos. Pedro Marques explicou que o Governo não pode garantir a abolição completa das portagens porque é preciso também dar sustentabilidade ao modelo de financiamento das infraestruturas e frisou que está em cima da mesa do Governo a possibilidade de avançar com medidas de natureza fiscal e de apoio ao investimento para favorecer o desenvolvimento do interior. Hoje, terça-feira, tenho comigo Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Albino, começamos com Paulo Portas, que deixa então de ser o líder do CDS. É aqui uma renovação também necessária no CDS. Albino Almeida, como é que podemos ler, de facto, esta decisão de Paulo Portas? Em primeiro lugar, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Queria, naturalmente, acredito que tenham todos passado um bom Natal e desejo desde já por antecipação pelo menos um bom ano 2016, logo na entrada, logo na passagem de 2016. Também, naturalmente, extensivo aos profissionais desta casa. Relativamente à pergunta que colocou, é importante ouvir-me com atenção todo o que disse Paulo Portas. Eu ouvi, quando foi transmitido, cerca de 1h pouco da manhã, e aquilo que ele diz é cair na real, como dizem os brasileiros, não é? Ou seja, Paulo Portas percebeu que isto mudou e tirou as consequências, isto é, como ele disse ontem e muito bem, a partir de agora os partidos devem apresentar-se tal qual são, com uma nova agenda, pediu ele para o CDS, diga-se de passagem, por isso significa, para mim, o que vou dizer mais à frente. Ao pedir a nova agenda, ele está a ler para além daquilo que foi o 5 de outubro, digamos assim, este ano, que é a seguir ao dia 4, mas ele diz algumas coisas importantes. A mais importante delas é que, a partir de agora, quem ganha as eleições não tem direito natural a governar. Só governará se conseguir estabelecer com outros partidos entendimentos com compatibilidade entre programas. E é aqui que bate o ponto, porque esta compatibilidade entre programas e a nova agenda do CDS, com a referência a Adriano Moreira, para mim, que ouvi tudo, significa, que o partido tem que se fortalecer no contacto direto com os seus militantes, simpatizantes e votantes. 2, que tem que retomar a matriz democrata cristã. 3, que ele, Paulo Portas, não poderia fazer depois de ter sido irrevogável e ter acordado em fazer uma política liberal absolutamente contraditória, como eu já disse aqui no Conselho de Ministros, em que os ministros do PSD liberalizavam e os secretários de Estado do CDS regulavam e têm uma visão completamente diferente do papel do Estado. Portanto, estas duas visões passaram no meio do anterior governo, dentro do próprio Conselho de Ministros. Lembremos-nos que o Conselho de Ministros chegou a durar 22 horas, o que significa que, de facto, havia estas duas linhas completamente diferentes dentro do governo. E, portanto, aquilo que Paulo Portas está a dizer, ao cabo e ao resto, é que é preciso retomar a matriz democrata cristã. Nós estamos precisados, de facto, de ter um partido que possa, em Portugal, ocupar esse espaço, que está... É importante. É importante porque está vazio. Nós percebemos que Adriano Moreira, Freitas do Amaral, José Ribeiro e Castro, Diogo Feio, apesar de tudo, apesar de se ter mantido equidistante, são pessoas que têm uma grande coerência de valores e de princípios e que não se reviam completamente na direção que o CDS vinha a tomar há uns anos para cá, e especialmente depois que fez a coligação com este PSD, porque eu também quero aqui dizer que o recado foi direitinho para dentro do PSD. Ou seja, o que Paulo Portas convocou todos foi a reassumirem a sua matriz ideológica forte, a lutarem pelo seu eleitorado, pelos seus militantes e pelos seus simpatizantes e, no final, perceberem qual é a parte dos programas que são compatíveis e, portanto, a governação é cada vez mais... ou deverá ser cada vez mais aquilo que cada partido conseguir dialogar com os outros e cada vez menos um direito natural pelo simples facto de se terem ganho eleições, independentemente de se ter maioria absoluta ou não. Acho que ele esteve bem desse ponto de vista. Agora, também esteve coerente, foi coerente com ele próprio. Quem conduziu o partido nas condições em que ele conduziu, tendo sido irrevogável e deixando de o ser, não podia agora voltar a ser irrevogável para fazer um programa de matriz democrata cristã, que ele ontem nunca falou do PP, se repararam, se falou sempre do CDS, o que é para mim o indicador mais claro de que ele pretende de novo uma matriz democrata cristã, para a qual está impedido de levar o partido, mas que certamente, também é a minha convicção, tentará influenciar a próxima liderança, porque está absolutamente convencido que, ao contrário do que se pensava, e ele falou da volatilidade do eleitorado,
Isto é muito relevante, ao contrário do que se pensava, as ideologias não morreram, bem pelo contrário. Parece que a ideologia que está mais em causa é esta do liberalismo desenfreado, que tem castigado, fustigado os governos que a têm aplicado de forma cega, como aconteceu em Portugal, está a acontecer em Espanha e eu presumo que vai acontecer em França dentro de algum tempo. O perfil do novo líder do CDS, Albino Almeida? Olha, eu sou... Desculpe interrompê-lo, antes de fazermos aqui também um balanço daquilo que foi a liderança de Paulo Portas. Bom, deixe-me dizer-lhe que eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesses. Eu tenho uma estima pessoal e uma admiração intelectual e pela solidez de pensamento político do Dr. Diogo Feio. Não é por ele ser de Norte, mas também ajuda a ser de Norte, como é evidente, estas coisas são assim mesmo. Conheço bem, quando foi Secretário de Estado da Educação, já tive a oportunidade de falar com ele e acho que é um homem, até pela capacidade que teve de manter em muitos momentos uma distância em relação ao CDS que não o levou a sair do CDS, como exemplo o Ribeiro Castro, que é um histórico, mas que saiu. Eu veria com bons olhos que um homem com a solidez intelectual e de princípios e valores Diogo Feio pudesse assumir o CDS. Fala-se muito de Assunção Cristas, eu confesso que conheço pouco da doutora Assunção Cristas, a não ser o desempenho que teve no Ministério, nos ministérios onde passou. Há dúvidas em relação a alguns dossiês, mas isso o tempo clarificará. Penso que se voltássemos, se por exemplo, não tenho que me meter na família dos outros, mas enfim, olhando por fora, penso que muita gente fala de Nuno Melo. Nuno Melo não tem condições, do meu ponto de vista, não tem passado, não tem perfil, não tem pensamento. É um jovem turco, como há em todos os partidos. Parece ser de facto mais uma daquelas coisas que às vezes a popularidade, ter boa imagem, ter boa pinta televisiva, às vezes ajuda a formar líderes. Depois o problema é a liderança dos partidos, mas isso certamente em segundo lugar, visto assim de fora por mim, competirá a quem no CDS vai definir a liderança, não é? Há sempre uma coisinha chamada aparelho nos partidos que às vezes fazem entropia às lideranças de valor, às pessoas de princípios e de valores que acabam por não conseguir ser simpáticos à máquina e são triturados por ela. Eu espero que o CDS se liberte desses atavismos das máquinas que depois só dão mau resultado, como se tem visto, nomeadamente por estarem muito associadas à corrupção e aos fenómenos com os quais todos sabemos que os partidos estão decrépitos junto da opinião pública. Tem justamente a ver com o peso das máquinas em detrimento da qualidade e do perfil e do passado e daquilo que as pessoas fizeram antes de liderar um partido. Pouca gente pergunta por isso, mas depois sabemos, por exemplo, como a comunicação social os persegue quando ficam líderes e andam a escabilhar o passado todo lá para trás a ver se encontra. Eu temo que com Nuno Melo provavelmente possa encontrar algumas coisas agradáveis. É melhor que os militantes do CDS procurem alguém de valores e de princípios. Tenham uma vida limpinha e transparente, se calhar valia a pena pensarem nisso primeiro. Poderia ser uma mulher, como há pouco também referiu? Também pode ser uma mulher, porque não? Muito bem, agora sim falamos então daquilo que foi, digamos assim, fazemos aqui um balanço daquilo que foi a liderança de Paulo Portas à frente do CDS. Bom, aspectos negativos e aspectos positivos. Vamos lá ver. Paulo Portas é ele mesmo um fenómeno político, não é? De tal maneira que dizem que PP não era menos Partido Popular e mais partido de Portas ou Paulo Portas. E, portanto, era uma entidade que ocupou 16 anos um espaço praticamente de forma incontestada no partido. Teve algumas pessoas que contestaram, Ribeiro Castro e Ana Coreta Correia Filho. Bom, mas por aí se ficou, não é? Conheço, no entanto, pessoas do CDS que se foram afastando ao longo dos últimos anos, sem deixar o partido, mas se afastaram completamente de qualquer tipo de colaboração com o CDS, e alguns até pareceram iniciativas da sociedade civil, justamente porque entendiam que Paulo Portas enterrou a democracia cristã, criou, de facto, um espaço ideológico. E penso que isto é geracional, porque aconteceu a mesma coisa com Sócrates e agora com Passos Coelho. Os partidos são ideologicamente aquilo que os líderes são. E, em boa verdade, ideologicamente, estes líderes não se afirmaram muito categóricos em matéria daquilo que era a sua matriz ideológica. Quer dizer, nem Sócrates foi um grande, digamos, doutrinador socialista, se terá sido mais um social-democrata, um defensor da economia social de mercado. Passos Coelho apresentou-se à sociedade portuguesa quando ganhou o partido com um projeto de revisão constitucional que se percebia que era de neoliberal, não é? Aproveitando o facto da Comunidade Europeia beber em Hayek as teorias económicas e toda a Constituição Europeia ter sido baseada na área praticamente das finanças, esquecendo a economia. E
e depois foi irrevogável, quando percebeu que, na realidade, os modelos económicos que estavam a ser adotados por Vítor Gaspar não serviam ao país e que iam ser continuados por Maria Luísa Albuquerque. Paulo Portas foi irrevogável, como sabemos. Portanto, hesitou muito, não fica um partido doutrinário, não fica um partido de valores e de princípios, fica um partido que flutua, atravessado por diferenças que foram patentes na adoção de crianças por casais do mesmo sexo, foram bem claras nas questões fraturantes. E, portanto, eu diria que o CDS precisa, como precisam ao cabo e ao resto do PS, e o Partido Social Democrata precisam de recentrar a sua matriz ideológica, porque aí sim há espaço de afirmação. É estranho que tenha que ser uma coligação Bloco, PS, PCP, a pôr em prática um programa que é eminentemente social-democrata, ou seja, eu diria que este programa que o Governo está a fazer seria há uns anos exemplar do ponto de vista daquilo que nós entendemos que era a social-democracia, enquanto uma ideologia que procura aprofundar o social numa lógica reformista, de estar em permanência a procurar entender a vida, valorizando o social, valorizando as pessoas, mas fazendo as reformas necessárias para que haja respostas cada vez mais efetivas, mais sustentáveis, neste caso, às questões que o social nos levanta. E acho que isso desapareceu um pouco no PS, desapareceu menos no PS, e talvez por isso o PS seja hoje o referencial de esquerda, mas de todo desapareceu do PSD. Toda a gente se recorda do que dizia Sá Carneiro em relação à dívida, em relação às questões sociais, em relação até à ética, não é? Tudo isso desapareceu do PSD. Também desapareceu em parte do CDS. O próprio Paulo Portas está envolvido numa não investigação, porque aparentemente ele tem fotocópias de documentos que oficialmente desapareceram do Ministério. Portanto, nós vivemos aqui um tempo difícil. Eu espero que esta seja também uma etapa de regeneração e de quem vier a liderar os partidos procura aprender com os erros que podemos atribuir às lideranças de Portas, de Passos Coelho e de Sócrates. Desse ponto de vista da ideologia, de marcadamente ideológico. Do ponto de vista da história, ainda não conseguimos avaliar concretamente o papel do CDS e de Paulo Portas. É sabido que na classe política ele goza de uma grande tolerância e de uma grande admiração até. Diria que em muitos casos é inveja disfarçada de admiração, mas isso também não é importante. O cinismo também faz parte da política em doses bastante elevadas e, portanto, eu também não vou esquecer isso, mas diria fundamentalmente que não está feita a história do que verdadeiramente Paulo Portas deixa ao país. Penso, no entanto, devo dizê-lo, que alguma inflexão da política do anterior governo se deve a ele. Quer dizer, ao momento em que ele foi revogável e conseguiu, de facto, uma negociação com o PSD, que lhe deu algumas áreas em que foi possível perceber alguma mudança na política do governo. Mais atenção às pessoas, mais atenção à economia, creio que temos que dizer que isso é verdade. Mas, em todo o caso, até pelas palavras do próprio Paulo Portas, por alguma razão ele deixa a liderança do partido. Que herança deixa também ao CDS? Pois, deixa uma herança difícil. Quando um partido vive muitos anos à sombra de um líder, depois é um vazio muito grande. Eu espero que o próximo líder seja, de facto, alguém, como dizia, estou a pensar em Diogo Feio, com todas, enfim, com a tal declaração de interesses que fiz de início, de o reconhecer e ser amigo, mas penso que os partidos precisam de gente muito consistente, gente que saiba, que estude sempre os assuntos, que tenha uma visão primeiro ideológica sobre os assuntos, porque nos governos, além da capacidade técnica, não podemos esquecer que os governos são um órgão de condução da administração pública, mas são eminentemente políticos. E desse ponto de vista, não podemos prescindir dos políticos na verdadeira acessão da palavra com P grande. E Paulo Portas deixou uma herança de grande eficácia de comunicação, capacidade de criação de debates, capacidade de criar uma realidade ilusória, da qual é mestre, mas quando a gente olha verdadeiramente para o que aconteceu a este país e tem que lhe atribuir também o bom e o mau, creio que não fica uma herança muito fácil, porque o povo não vai mais em som de debates, está a ver? A herança que ele deixa é mais uma herança de destreza e de comunicação e menos de prática, e a prática cada vez conta mais, como toda a gente percebe. Por isso, só podemos ousar pensar em diminuir a abstenção e os interesses das pessoas pela política se aproximarmos a prática daquilo com que nos comprometemos com as pessoas. Isso é difícil, mas não é impossível, como estamos a comprovar em Gaia, não é? Agora, exige uma mudança de cultura, de governação. Paulo Portas faz parte do antigamente, dessa matéria, de uma forma de governar antiga, de uma forma de governar para a comunicação social, com a comunicação social sempre interessada naquilo que Paulo Portas dizia,
Mas depois, quando se olha com atenção para os problemas, como se olhou agora para o Banif, percebemos que tudo aquilo, afinal, eram slogans. E isso vai ser uma tentação, quer dizer, os políticos são muito medidos por resultados em curto prazo e eu espero que a liderança do CDS tenha tempo de se afirmar. Uma coisa que em Portugal também não é comum. As lideranças afirmam-se chegando rapidamente ao poder, como aconteceu com Passos Coelho, aliás, pressionado nesse sentido para que houvesse eleições no país, para evitar eleições no PSD, como nos lembramos. E muitas vezes não é dado às lideranças partidárias tempo para se afirmarem, para afirmarem todos os valores de que depois se diz que faltam na política. Portanto, como as duas coisas não são verdade, não podem ser verdade, não é? Ou há tempo para se afirmarem, ou de facto continuaremos até mais do mesmo, e mais do mesmo que Paulo Portas deu, feito por outra pessoa, será sempre um desastre para o CDS. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora ainda das presidenciais e também das eleições presidenciais e também das sondagens. Bem, as sondagens provam que Paulo Portas esteve certo, não é? O folclore, a mentira, a capacidade de mentir, assim, docemente, não é? Há dias ouvimos o professor Marcelo Rebelo de Sousa dizer que era um apoiante do Serviço Nacional de Saúde, vamos ler a ata da votação da Lei do Serviço Nacional de Saúde e o PSD foi contra. Quer dizer, e portanto, como estava lá Marcelo Rebelo de Sousa, ele deve estar esquecido, mas ele não está esquecido, ele acha que nós estamos esquecidos. E é provável que os jovens nem sequer estejam esquecidos. Muita da gente jovem que vai votar com ele faz-me lembrar aquelas frases que se ouviam do tempo do Dr. Salazar, em que as pessoas ouviam rádio. A Helena não é desse tempo, mas eu sou mais pequeno, era muito pequeno mesmo, mas lembro-me que as pessoas ouviam Salazar extasiadas e no final diziam, não percebi nada do que disse, mas falou muito bem. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa é esse tipo de políticos, é o político que as pessoas lá em casa podem não perceber tudo o que ele diz, mas acham que fala bem. E isso, de facto, era também um pouco... Tem também uma grande popularidade, Marcelo Rebelo de Sousa. Desse ponto de vista tem, mas eu estou convencido, por exemplo, se estivessem hoje aqui Vitorino de Nemésio, Pedro Homem de Melo e outros grandes comunicadores por excelência, se calhar hoje também estariam a disputar as eleições com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Tenho dúvidas se é esse tipo de presidente que o país precisa, não é? E aí tenho muitas dúvidas. E, portanto, desse ponto de vista, direi que se as sondagens estiverem certas, não nos poderemos queixar depois, porque se for essa a vontade do povo, há que respeitar. Agora, que eu considero que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, apesar da imensa cultura que tem, eu acho que ele foi preparado até pelo seu padrinho, Marcelo Caetano, é bom não esquecer, foi preparado para ser primeiro-ministro e não presidente da República. Direi que certamente não fará muitas coisas diferentes de Cavaco Silva, até porque está vinculado às opiniões que deu sobre a atuação de Cavaco Silva e não foram sempre abonatórias, para falar a verdade, mas estou convencido que no essencial, como diz o nosso povo, Marcelo Rebelo de Sousa é farinha do mesmo saco e por isso acho que do ponto de vista da Presidência da República, penso que se ganhar, iremos assistir à última vez em que um Presidente da República pode ganhar por razões que não têm tanto que ver com a avaliação e com a necessidade que temos do lugar de Presidente da República e mais com fatores exógenos como esse que disse, a popularidade, desta coisa que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa dizia, porque é que há um ano não suspendeu o comentário dele na TV e ele já o disse, era preciso ser lorpa ou tolo se eu perdesse um palco semanal de contacto com os portugueses, mesmo sabendo que ia ser candidato, e portanto trata-se daquilo a que os portugueses, sabendo que é chique espertice, passa a expressão, não é? Acabarão por votar às tantas, se as sondagens estiverem certas, acabarão por votar em tudo aquilo que abominam. E ganhará, de facto, à primeira volta. Mas é curioso que tudo isso na política é aquilo que as pessoas dizem que tem que acabar na política, o show-off e não sei o que mais, mas depois acabam por votar no show-off. Portanto, era o que eu lhe estava a dizer de Paulo Portas. São as heranças más que ficam, está a ver? Acho também que o lugar de Presidente da República foi muito desvalorizado por Cavaco Silva e, portanto, também acho que os portugueses estão a levar isto naquela base. Ok, o Presidente não é muito importante, tivemos um Presidente que praticamente não existiu, por isso tanto importa ter lá um como o outro, o que é mau, porque a democracia, como se percebeu, precisa mesmo de instituições fortes e credíveis e não creio que, desse ponto de vista, se ganhar Marcelo Rebelo de Sousa, ou mudará muito, ou então é de facto uma pessoa que nós conhecemos por ser bem disposta, simpática, eu conheço, estive 2 vezes com ele pessoalmente, portanto, mas na realidade considero que está muito longe daquilo que eu acho que é o perfil de um Presidente da República, que será tudo menos isso. Albino Almeida há pouco falou na saúde. Este Natal, as urgências de Faro foram também notícia pelo caos nas urgências e também antes do Natal tivemos o caso de um jovem que faleceu no Hospital de São José. Albino Almeida,
Como é que estas questões da saúde, mais uma vez, voltam então também aqui à ribalta? Os cortes na saúde, mais uma vez, fazem sentido nestas épocas do ano? Olha, em primeiro lugar, deixe-me ir um bocadinho atrás para lhe dizer que à saúde atribuía-se a existência de um ministro considerado o melhor ministro do governo anterior. E voltámos à velha questão de fundo, que é saber como é que se comunica em termos de governação. Falámos de Portas, falámos de Marcelo e desta capacidade de comunicar para além da realidade, de criar uma realidade virtual, e pelos vistos na saúde vivemos uma realidade virtual. Alguém passou a imagem, que todos nós assumíamos, eu inclusive, de que estávamos perante a presença de um ministro competente e de um bom gestor. A verdade é que nenhum governante manda sozinho, tem secretários de Estado. E a verdade é que nós sabemos que, tal como na educação e na justiça, a saúde tem muitos interesses que muitas vezes estão personificados nos próprios secretários de Estado. E aquilo que concluo neste momento é que as instruções gerais dadas por um ministro são depois seguidas de perto por um secretário de Estado. Ora, o secretário de Estado, Fernando Leal da Costa, e o outro secretário de Estado, Manuel qualquer coisa, esquece-me agora o nome, eram médicos de profissão, e é inconcebível, absolutamente inconcebível, que nós não tenhamos uma organização dos serviços que permita uma resposta a todos os cidadãos. Mas direi mais, é absolutamente inconcebível que haja esta coisa fantástica de um médico que tem o juramento de Hipócrates achar que porque ganha pouco furtar-se ao dever de prestar assistência a um doente. Eu acho que isto vai para além de todos os ministros da saúde. E é um alerta que fica para o Ministério... Vai também além dos cortes. Vai além dos cortes. Vai além dos cortes. Nós não podemos resumir tudo a dinheiro, por maior que seja a razão. Temos que refletir muito sobre a forma como estamos a agir em áreas centrais. Eu trabalhei na educação, sei dos males que o setor padece e, para minha grande estranheza, vi agora sair cá para fora algumas formas de extravasar, do ponto de vista, digamos, sindical, embora seja protagonizado por uma ordem, no pior sentido do sindicalismo, que é causar, dizem-se quando se fazem greves ou quando se fazem manifestações, é para causar prejuízo às pessoas. Bem, nós não estamos a falar de transportes em que eu posso ir a pé, não estamos a falar de educação em que eu repito um ano, já é mau, mas eu repito um ano e talvez me safre. Estamos a falar de quem não tem duas hipóteses de sobrevivência, só tem uma, que é aquela mesmo que lhe faltou. Eu acho da maior gravidade o que se está a passar, é preciso uma reflexão séria e não posso estar de acordo quando a ordem deixa passar cá para fora a ideia de que os médicos, perante determinado tipo de retribuição, recusam-se a prestar um serviço à comunidade. Isto não pode acontecer. E não pode acontecer que ninguém que decida isto e saiba que isto está a acontecer esteja calado e diga agora que ao longo dos últimos anos aconteceram 4 mortes pela mesma razão. Isto é abominável. Isto, para mim, merece uma censura fortíssima, não só aos governantes, mas a todos aqueles que por uma atitude, vou ser violento, que de grande cobardia, calaram essas situações durante 4 anos. Porque ninguém, acredito eu, que está na vida pública, mesmo que tome decisões que se revelem erradas na prática, deixaria de ser sensível se lhe dissessem, olha, está a acontecer isto. Dizerem agora que os políticos estavam avisados, que sabiam, mas as pessoas que afinal os alertavam estavam caladas, é uma absoluta cobardia política. E mais, temo bem que se o atual governo fosse a continuidade do anterior, estes senhores continuassem calados e continuassem a morrer pessoas. Isto num país, depois de 41 anos depois de Abril, é abominável. Quero chamar-lhes a todos cobardes e estou disponível para todos os processos que me quiserem colocar. Expliquem, por favor, porque é que têm medo de quem está no poder, perdendo-se vidas humanas. Isto é inconcebível. Fica aqui a minha revolta absoluta por este tipo de comportamentos. Não estou a salvaguardar o Ministro nem o Secretário de Estado. Só estou a dizer
que há pessoas, por exemplo, como o senhor da CRESAP, que vem dizer que ficou incomodado porque selecionava pessoas e o governo só escolhia algumas. Estas pessoas estiveram caladas porque têm mais amor aos lugares e ao prestígio do que às outras pessoas a quem deviam servir. Isto é cobardia política, não tem outro nome. De facto, este caso também apenas se tornou conhecido precisamente porque a família deste jovem com certeza não quis que este caso passasse em branco. E fez muito bem a família. Eu venho do associativismo de base, das pessoas que se unem para resolver problemas, e eu dizia que no associativismo a política se define rapidamente por pessoas que tratam de problemas de pessoas. É esse o sentido mais nobre da política. E, portanto, quando alguém assume um determinado lugar e se cola ao lugar e deixa de perceber que está lá para servir ainda mais, esse é o sentido da fraternidade, é servir os outros. Está a ver? Quando as pessoas perdem isso, estão num lugar pagos por todos nós, para garantir que todos temos acesso à saúde e têm esta miséria de comportamento, deviam ser todos, deviam pôr a mãozinha na consciência e desde o seu bastonário da Ordem, que disse o que disse, ou se retrata, a única pessoa que me parece que tirou conclusões disso foi o Diretor-Geral de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, foi o único que se demitiu, e a direção do Hospital Santa Maria. Mas como sempre, há outros que não podem vir, numa lógica sindical, fazer de conta que estão a dizer uma grande coisa em defesa dos médicos, porque os médicos existem e são prestigiados a partir do momento em que salvam doentes, não porque os deixam morrer. Era bom perceber isto. Eu disse durante muitos anos na educação que era contra os exames, porque uma escola pública não se define pelos alunos que reprovam como sinal de exigência, mas por aqueles todos que conseguem transitar. Portanto, considero este um caso absolutamente assustador do que vivemos em Portugal nesta matéria. E quero com isto, até porque estive há pouco tempo no hospital, deixar a minha maior admiração pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares que trabalham de forma muitas vezes desumana, com excesso de horas de trabalho, portanto, pondo em risco a sua própria prestação. Mas isto é uma coisa. Morrerão exaustos, estarão exaustos, podem enganar-se por exaustão, isto é uma coisa. Agora, não haver uma equipa que possa resolver um problema de saúde, porque as pessoas consideram que não estão a ser bem pagas e, portanto, não estão lá, é uma forma miserável de exercer um direito que é certamente legítimo, mas que seguramente, com o qual os médicos não estão identificados e, portanto, espero bem que um dia deste o Sr. Presidente da Ordem dos Médicos ou se retrate ou venha a dizer que este não pode ser o caminho em Portugal, com este Ministério, mas também com os outros todos, porque este Ministério já obrigou a um conjunto de matérias para evitar estes problemas. Eu já também ouvi o seu bastonário da Ordem dos Médicos a vir dizer que não era bem assim. Bom, eu espero que os doentes estejam sempre à frente do Serviço Nacional de Saúde, que é para isso que ele foi criado. Albino Almeida, peço-lhe apenas, estamos com o tempo certo. Já contado, peço-lhe apenas peço desculpa da minha forma veemente, mas isto é demasiado grave para ser verdade. Peço-lhe apenas para dar uma palavra de fim de ano e também desejar-lhe um bom ano. Certo, olha, em primeiro lugar, desejar a todos que nos ouvem todas as semanas nas redes sociais e em todos os espaços onde isto é difundido, desejar a todos um bom ano de 2016, fundamentalmente com saúde, sei bem. Sabemos todos, mas eu sei em especial pelos últimos tempos que passei da importância da saúde. Sem isso nada funciona e por isso desejo a todos os que nos estejam a ver e a ouvir muita saúde. Em segundo lugar, dizer que não desistam de lutar por aquilo em que acreditam. Esta família que perdeu este senhor em Lisboa acreditou que podia chamar a atenção do seu povo e do seu país para esta realidade. Com isso, permitiu-nos fazer o comentário que fizemos hoje. Com isso, permitiu-nos que pudéssemos dizer ao país que não temos o direito de afirmar valores individuais, egocêntricos, egoístas, contra valores que são do bem geral, do interesse geral e valores de civismo e de humanidade. E o que eu desejo para o próximo ano é que haja muito civismo, muita humanidade, fraternidade e solidariedade, que tem que ser feita todos os dias, quer dizer, portanto não é um trabalho que se deseja, é um trabalho para fazer, fica recomendado, eu tentarei fazer a minha parte, nem que seja como o colibri, com um bico pequenino, com uma gota d'água, apagava um incêndio na floresta. Albino Almeida, bom ano e até bom 2016. ano para si também, para a sua família. Muito obrigado. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado o céu geralmente muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 14 graus e uma máxima de 16. Em Lisboa a mínima será de 14 graus e a máxima de 18. E em Faro a mínima será de 12 graus e a máxima de 19. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.